Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu estou aqui neste momento e quero saudar todos os que são da graça e os que não são da graça, aqueles que estão vindo, aqueles que estão em dúvida, aqueles que são de outras denominações. Não importa de onde você é, eu vos saldo com a graça de Cristo. Neste momento, eu tenho uma palavra pela qual a semana passada, dia 14, eu coloquei um vídeo, uma mensagem sobre oração. E eu quero dar continuidade sobre a oração, porque a maior parte do povo, chamado povo de Deus, não sabe orar. E eu disse que a maioria não sabe como orar. Eu quero dar continuidade a esta mensagem. E a mensagem, o título da mensagem é essa: você sabe como orar? Porque os profetas, os patriarcas, sacerdotes e rei oravam, pois era uma prática do Velho Testamento. Aquele povo tinha por costume de orar, passava dias, noites, dentro dos templos, das sinagogas, orando. Era um costume que eles tinham. E nós sabemos que o profeta João Batista, sendo o último profeta, ele ensinou aos seus discípulos como orar. E vindo Jesus, que também era judeu, ensinou aos seus discípulos como orar. E eu, neste momento, eu pergunto, você sabe como orar? Porque a maioria das pessoas que vêm para a chamada igreja, para esses templos religiosos, por esses movimentos chamados evangélicos, tem ali os seus líderes, os seus pastores. A coisa que eles deveriam fazer é ensinar este povo a orar. Mas eles ensinam como dizimar, você deve cear, você deve batizar, você deve jejuar, você deve participar das campanhas, vir ao culto, todas as vezes que tiver culto você deve estar. Mas eles não ensinam este povo a orar. Por que que os líderes, os grandes pastores, os teólogos, professor de escola dominical, presidente de convenção, desses grandes congressos, não ensinam o povo como orar? Porque eles não sabem. Eles também não sabem orar. Esta que é a verdade. E não são palavras minhas, está na Bíblia. No capítulo 8, versículo 26 de Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como se deve ou como convém. E o Espírito Santo é o que intercede por nós. Então, quando ele disse, ele não disse muitos não sabem orar. Ele diz não, ele incluiu até ele mesmo, não sabemos orar como se deve, como convém. Mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemido inexprimível diante de Deus. E nós olhamos para esses homens chamados homens de Deus, porque a Bíblia só cita 9 homens que recebeu esse título de homens de Deus. Esse tal chamado ungido de Deus, a Bíblia só cita um ungido de Deus, que foi Jesus Cristo. Atos 10 e 38. Então esses homens não sabem como orar. Eles levantam suas mãos no templo, enquanto Jesus disse, não fazei, não sejai como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas ruas e nas praças para ser visto pelo povo. Então ele levanta suas mãos nesses grandes congressos
e faz aquela longa oração. Muitos admiram, chamam a atenção de milhares de pessoas que ali estão. Mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. Salmo 51, versículo 17 diz: coração contrito e aquebrantado, esse Deus ouve. E eu pergunto, será que esses homens têm o coração contrito e aquebrantado? Como Ana, lá no templo, orava com a sua alma, seu coração aquebrantado diante de Deus. E Deus ouviu a súplica, a oração da tua serva. Então, o que eu quero dizer neste momento? Que a maioria do povo não sabe orar como se deve, como se convém orar. Existe uma forma correta de orar. A palavra orar, a oração vem da palavra ação, e a palavra orar vem de 3 palavras. Eu, durante 40 anos, ou 42 anos, 41, 42 anos, eu não entendia, eu não sabia o que significava orar, porque nunca eu aprendi, porque quem ensinou também ensinou errado, porque isso também não sabe. Mas eu aprendi com um padre. Eu vendo a mensagem de um padre, e o padre explicou, deu o significado da oração. O que é orar? Enquanto os grandes teólogos, grandes professores nossos nunca nos ensinou, eu aprendi com um padre, um excelente padre de Divinópolis, estado de Minas, Padre Cristo. Ele tem uma mensagem, uma palavra sobre família. E eu gosto, porque o importante é ouvir a verdade. Ah, mas você ouve padre pregar? Jesus diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Pode ser quem for. Não importa quem quer que seja. O importante é o que sai da boca daquela pessoa, seja verdade. E esse padre tem pregado a verdadeira palavra de Deus. Ele tem falado sobre vidas, sobre famílias. Eu aprendi. Então, o que é orar? Orar está em 3 letras. O, R e A. Tem um significado. A primeira coisa, a palavra olhar para dentro de si. É olhar para os nossos problemas. Senhor, eu sou isso, eu tenho esse defeito. Eu sou, muitas vezes, invejoso. Eu sou ciumento. Eu sou problemático. Eu sou isso, sou aquilo outro. Olha para dentro de si. É a palavra O. A palavra R. Retira, Senhor, de dentro de mim toda essa impureza, essa maldade, né? Essa ignorância. Retira, tira de dentro de mim todas essas coisas. E a palavra A significa agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pela família, por tudo que Deus tem nos dado. Eu fiquei maravilhado quando eu ouvi o significado das 3 palavras O-R-A, que eu nunca, jamais, eu tenho lido centenas de livros de grandes homens, chamados homens de Deus, mas eu nunca tinha ouvido, e fui ouvir de um padre pela qual tem sido ignorado por muitos evangélicos e pela qual esse padre que eu falo, ele põe milhares e milhares de pastores, pregadores no bolso. Porque a maior parte desses pregadores não sabe pregar. Eles desviam da verdade. Eles mostram, mas não vivem. Jesus chamava a atenção dos judeus, porque ele pregava e vivia o que ele pregava. E esses homens, que são chamados grandes homens de Deus, eles pregam aquilo que convém. É como nós vemos a nossa Constituição. Os políticos só fazem aquilo que interessa a eles. E se você vai falar alguma coisa, ele diz, não está na Constituição. Mas quando interessa a eles, eles passam por cima da Constituição. Eles não estão preocupados com a Constituição. Então, assim também são esses pastores. Eles só buscam e pregam aquilo que interessa a eles. Eles gostam de pregar Malaquias 3:10. É o prato preferido desses homens, porque ali
é onde está a fonte. Malaquias 3:10. A maioria deles gostam de pregar, mas eles não gostam de pregar a grande verdade que o apóstolo Paulo disse, que nós não sabemos orar como se deve, como convém, mas é o Espírito Santo quem nos ajuda na nossa fraqueza. A gente tem visto esses homens querendo se mostrar, palavras bonitas, e Jesus disse: quando orai, não usa de vã repetições, e não é por muito falar, por dirigir longas orações, discurso para chamar a atenção, mas quando orai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora secretamente. A oração é algo, então é aquilo que você ouviu do que eu disse agora há pouco. A palavra O, olhar para dentro de si. R, retirar, e A, agradecer. Que você que está me ouvindo, gostou dessa mensagem, divulgue essa mensagem, deixe o seu like, passa para os seus amigos, seus parentes. Essa é uma forma que você está ajudando a divulgar mais e mais este verdadeiro Evangelho da Graça. Todas as quartas, todo sábado, estou divulgando novo vídeo. Graça e paz para todos. Seja uma boa tarde.